Pessoal, boa noite. Essa aula sobre o PET 9 é do nono período da EJA. E o tema da aula de hoje é sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Eu vi que tem algumas pessoas com dificuldade de entrar pelo link do Google Drive. Essa aula está sendo gravada pelo Google Meet. Então, talvez eu vou ver se eu coloco pelo YouTube, e fica mais fácil de acessar essas aulas para quem está tendo dificuldade, principalmente de adentrar utilizando o e-mail institucional. Então, o tema de hoje é sobre a divisão do mundo em Ocidente e Oriente. Então, vamos lá. Para os brasileiros, essa não é uma questão, nos consideramos ocidentais. Na escola, na mídia, no dia a dia, falamos do Ocidente como lugar que pertencemos. Aqui no Ocidente, a yoga ainda é vista como hobby, dizia um artigo no jornal. Mas, se tiver algum amigo europeu ou norte-americano, principalmente dos Estados Unidos ou do Canadá, faça o teste. Pergunte se o Brasil é um país ocidental. A resposta revelará que a definição não é tão consensual. O Ocidente não somos nós, ao menos para grande parte do mundo. Isso porque falar uma língua de origem latina e estar a oeste do meridiano de Greenwich não é suficiente para estar no Ocidente. Enquanto Estados Unidos e Portugal são indiscutivelmente ocidentais, a classificação de países como o Brasil e a Argentina não é unânime. Na geografia, por exemplo, nós temos a divisão de Ocidente e Oriente da seguinte forma, através do meridiano de Greenwich, que passa pela cidade de Londres e que divide o planeta em Ocidente, a parte oeste do meridiano de Greenwich, que é o primeiro meridiano, o principal meridiano, digamos assim, e é o marco zero, principalmente quando você vai fazer também a referência, quando a gente utiliza os meridianos para o fuso horário, por exemplo, e a leste de Greenwich seria o Oriente. Então, por essa lógica, países como a França, como a Itália, seriam considerados o que? Orientais. Isso pelo meridiano de Greenwich. Mas, quando a gente fala Ocidente e Oriente, nós estamos falando principalmente de questões mais culturais, origens culturais. Isso para nós aqui no Brasil. Então, como nós falamos o idioma latino, né, nós temos como base a cultura grega, romana, nos consideramos Ocidente, mas a gente vai perceber que nos países centrais do norte, né, acima do Equador, caso dos Estados Unidos, caso da maior parte da União Europeia, né, eles não consideram a América Latina como Ocidente, por exemplo, nem África. Então vamos continuar o texto aqui e ver o porquê disso. Tá? Então vamos lá. A dicotomia, a divisão Ocidente e Oriente remonta à época do Império Romano e desde os primórdios já guardava aspectos tanto geográficos quanto culturais. No período de queda do Império, a divisão tomou o caráter oficial com a instituição do Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, que é a atual Istambul. Então você tinha essa divisão no Império Romano, que ficava o Império Ocidental em Roma, hoje na Itália, e o Império Oriental romano antes, que é na Turquia hoje, na cidade de Istambul. Enquanto a parte ocidental se desintegrou já no século V, quer dizer, o Império Romano da cidade de Roma, o Império a Oriente se manteve unificado até 1453, quando foi tomado pelos turcos islâmicos. A partir desse momento, o conceito do Ocidente começou a se aproximar da ideia de cristandade, em oposição ao Islã que vinha do Oriente. Então você tinha uma base antigamente baseada na sede do Império Romano, antes dividido entre Roma e a antiga Constantinopla, atual Istambul. A partir da queda de Constantinopla, em 1453, essa divisão já tinha uma relação mais com essa divisão da religião cristã com o Islã. O Ocidente sempre se definiu em oposição a algo, ora em relação aos povos islâmicos do Oriente Médio, ora em relação aos povos asiáticos de maneira geral, afirma o professor José Henrique Bortolucci, do Departamento de Fundamentos Sociais e Jurídicos da FGV. É um conceito que necessariamente abarca uma exclusão do outro. Dos romanos aos dias atuais, o conceito de Ocidente ganhou diversas interpretações e, durante a Guerra Fria, adquiriu também contornos políticos e econômicos. Então, durante a Guerra Fria foi entre duas grandes potências, né, que se distanciaram de outras potências menores depois da Segunda Guerra Mundial. Foi justamente Estados Unidos e União Soviética. Cada um tinha um modelo econômico diferente,
né, um modelo político também diferente e tinha suas áreas de influência. No caso, considerava os países com área de influência dos Estados Unidos como países mais ocidentais, né? Tirando o Japão, por exemplo, e a Coreia do Sul, por causa de até pela geografia, né, que é muito distante, né, ela está num extremo oriente, digamos assim, e você tinha como países orientais aqueles que tinham uma certa influência lá da União Soviética, especialmente países do leste europeu. Agora é interessante que Cuba tinha influência, Cuba que está bem a oeste, então influência de países tinha uma influência dos Estados Unidos, mas durante a Guerra Fria a influência maior era a União Soviética, mas era considerado um país ocidental, né? Assim como a Austrália, que está bem oriente, mas é considerado, até hoje é considerado um país ocidental por causa da economia e tudo mais. Bom, e a cultura também. No período da Guerra Fria, como diz aqui no texto, o conceito de Ocidente passa a ser associado à existência de certas instituições, como democracia, capitalismo, e ainda que de maneira difusa também a valores judaico-cristãos. Não há consenso sobre qual classificação para o Brasil. Se não somos ocidentais, há diversas classificações possíveis. Latino-americanos ou mundo em desenvolvimento são opções. Outras regiões neste limbo classificatório são a África e a Rússia. A classificação da América Latina e do Brasil é particularmente problemática, segundo o professor. Se, por um lado, a colonização europeia deixou marcas na língua, no modelo de organização dos países latino-americanos, o subdesenvolvimento socioeconômico e as ditaduras que marcaram a história da região excluíram esses países do clube ocidental. Então, o clube ocidental, para eles, no caso, seriam aqueles países desenvolvidos economicamente, essa é a ideia. Né? Por isso que coloca a Austrália como um país ocidental. Eu fico pensando se são esses critérios, aí sim, a questão do desenvolvimento e a questão de ser cristão também, né? Porque não é só o desenvolvimento, senão se fosse assim, colocaria Coreia do Sul, Japão, né? Colocar o Coreia do Sul e o Japão no mundo ocidental já é uma coisa ridícula, né? A própria cultura, ela não é uma cultura oriental, não é uma cultura, se a gente for pegar com base na religião, historicamente, enfim, não tem nada a ver com o Ocidente. Mas a gente percebe o seguinte, olha, vocês estão a oeste de Greenwich, vocês são predominantemente cristãos, vocês também têm aí um regime democrático na maioria dos países, né? Mas vocês não são ocidentais porque vocês não são desenvolvidos, a ideia é essa, desenvolvidos economicamente, que eu falo. Bom, alguns estudiosos se referiam à América Latina como extremo ocidente, para demarcar a diferença em relação aos países capitalistas avançados. Para Oliver Stunkel, autor do livro Mundo Pós-Ocidental, o debate acerca da filiação do Brasil ao Ocidente gera poucos resultados concretos para as políticas externas. É incrível, né? O conceito de Ocidente é ambíguo e, na prática, traz mais problemas que soluções, afirma. A ideia deles é isso aqui, ó. Quer ver? A ideia de Ocidente e Oriente. Então, você tem os países aqui, que nem eu falei, ó. Tem os Estados Unidos, o Canadá, né? Esse mapa aqui é aquele mapa que ele expande para altas latitudes, né? Por exemplo, a Groenlândia não é desse tamanho. A Groenlândia é 1/3 do Brasil. Mas, enfim, destaca os países da Europa Ocidental, alguns países da Europa Oriental também, mas sob uma influência forte do Ocidente, né? Como impressionante, coloca a Polônia, até a Ucrânia, né? Isola a Rússia como se fosse uma incógnita, os países orientais seriam o país do Oriente Médio, país da África, da Ásia Central, subcontinente indiano, Sudeste Asiático, China, Coreias, Japão, agora já a Nova Zelândia e o Austrália seria considerado países ocidentais. A América Latina, por ter grandes problemas socioeconômicos, assim como o continente africano, assim como a Rússia, seria uma incógnita. Então, isso na visão deles, tá? A visão deles, a visão nossa é diferente. Bom, então, terminando aqui, o Itamaraty, que seria... O Itamaraty é o prédio das relações exteriores do Brasil, tá? Itamaraty, esse órgão, evita o uso do termo Ocidente na sua linguagem diplomática oficial, porque mesmo entre diplomatas não há entendimento comum, afirma o estudioso. Stunkel, no entanto, vê vantagens
nessa ambiguidade do Brasil em relação ao Ocidente. Em um mundo multipolar, tem vários polos, então, não é mais a União Soviética e Estados Unidos, até que a União Soviética nem existe mais, é a Rússia, praticamente. E o mundo multipolar, ter legitimidade para dialogar com vários atores é estratégico. O Brasil é um dos poucos países que consegue dialogar com as potências ocidentais, ao mesmo tempo que tem legitimidade para liderar os países não ocidentais. Né? Mas, enfim, para o brasileiro, acho que para o argentino, eu creio que para o mexicano, para o sul-africano, somos ocidentais. Né? Nós temos uma origem cultural muito forte, greco-romana, são países que sempre seguiram como na periferia do capitalismo, mas sempre seguindo esse sistema, né? A maioria desses países da América Latina e da África, a maioria deles, pelo menos. Então, enfim, nós, quando pensamos em Oriente, nós realmente pensamos no Japão, na China, na Índia, no Oriente Médio, por aí vai. Mas lá fora eles veem a gente diferente. Bom, então coloquei 3 questões aqui. Primeiro, qual é a origem histórica e cultural da noção de Ocidente e Oriente? Volta o vídeo, volta lá no começo do texto, né, que está lá bem explicado. Né, vocês podem fazer o resumo, pode ser com as palavras de vocês, não precisam copiar do texto. 2, segundo a discussão do texto, o Brasil pode ser considerado um país ocidental? Por quê? Aí vocês vão colocar, depende, né? Se for a visão nossa, né? Nós somos considerados ocidentais, na visão dos países centrais capitalistas, principalmente da América anglo-saxônica, que é Estados Unidos e Canadá, e as potências europeias, não, né, parece. 3, de acordo com o texto, o que, por fim, significa Ocidente? Então, você vê que o texto, na verdade, ele não define o que é Ocidente, ele coloca em aberto, né? É ambíguo, né? O texto, ele não fecha o que é Ocidente. O texto traz como que é algo ambíguo, na verdade. Aqui não tem uma definição rígida, digamos assim, certo? Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou disponível durante o horário, tá? Pode me mandar lá pelo WhatsApp do grupo mesmo. E até a próxima aula.